você esteja vivendo situação difícil, impossível, situação que parece que não tem saída, mas eu quero que você saiba, Deus mandou dizer que Deus é um Deus de reviravolta. Não importa quanto tempo você está no cativeiro, não importa quanto tempo você está olhando para a circunstância difícil da sua vida, não importa quanto tempo aquela porta está fechada, não importa quanto tempo a sua vida financeira não tem mudado, Deus está dizendo: eu sou Deus de reviravolta. Assim como eu fiz com Israel, assim como eu fiz com Paulo, eu vou fazer com você. Eu sou Deus de reviravolta. E eu acredito que Deus está liberando uma unção de reviravolta nas nossas circunstâncias nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aquele que semeou em lágrimas vai colher com alegria. Aquele que semeou com lágrimas vai colher com alegria. O Deus da reviravolta está mudando a nossa vida. Nessa noite, hoje aqui, eu creio em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. O Senhor já começou a falar. Você crê que Deus tem algo maior para a sua vida? Em nome de Jesus. Você quer receber a palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. Abra aí em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Nós vamos ver uma história de reviravolta. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 27. A partir do verso 9 diz assim: e passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, os aconselhava, dizendo: senhores, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no que o piloto acreditava, se importava, levou em consideração mais o que o piloto disse e o mestre do que naquilo que Paulo dizia. Hoje eu quero dizer que Deus é um Deus de reviravolta, mas você precisa ter cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com o que você tem ouvido e com quem você tem andado. Nós vivemos num mundo de muitos barulhos, de muitas vozes que estão sempre tentando moldar o nosso comportamento, moldar as nossas crenças, os nossos pensamentos. Não brinque, existe uma agenda do inimigo usando mídia, usando a cultura, usando os meios para construir um padrão mundano. E nós, como crentes, precisamos entender que a autoridade final da nossa vida sempre será a palavra de Deus. Nessa passagem aqui, Paulo estava indo em direção a Roma. Ele precisava chegar em Roma. Mas ele enfrenta uma grande tempestade. Ele está dentro de uma embarcação, dentro de um navio, com 276 pessoas. E Paulo, ele enxerga algo que aquele povo dentro daquele navio não enxergou. Porque ele ouvia a voz certa. E Deus me disse: Ariana, as vozes que vocês ouvem, geralmente determina a tempestade que vocês vão viver. Eu vou repetir. A voz, meu irmão, que você ouve, determina a tempestade que você vai enfrentar. Talvez você seja uma pessoa que está aqui hoje e já viveu e já se arrependeu de algum conselho de uma pessoa, talvez de um amigo, de um colega de trabalho, de alguém que conviveu com você. Talvez alguém deu um conselho para você, persuadiu você, mas na verdade aquilo pareceu lógico no momento, mas não teve um bom resultado. Talvez você é uma pessoa que ouviu o conselho de alguém e que tomou uma decisão e que agora se arrepende. Talvez você é alguém que se deixou levar por um caminho
que não foi bom. Talvez o conselho de alguém, a fala de alguém, a presença de alguém levou você a desobedecer a Deus, a talvez ferir a sua vida emocional, financeira de alguma forma. E aqui nessa história, Paulo está a caminho de Roma. Ele vai ser julgado por César em Roma. E a Bíblia fala que uma tempestade começa a se formar. Nesse momento aqui os ventos são poucos. O vento está contra aquele navio, mas eles são poucos. Os ventos estão se movendo lentamente. Ainda não é nada muito sério. Apenas um vento pressionando o barco, impedindo deles fazer um progresso. Já havia um sinal de alerta para uma tempestade e Paulo os vê. E nesse versículo que a gente diz, ele diz assim: homens, eu posso ver que a viagem vai ser desastrosa. Terá grandes perdas para o navio e a carga. E também para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que o centurião, aquele guarda que estava levando Paulo, em vez de ouvir Paulo, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo, ele viu as luzes de advertência piscando e ele não ignorou essas luzes. Paulo estava aconselhando aquelas pessoas para que pudesse proteger a todos, para que pudesse livrar aquele povo ali do perigo e do dano. Paulo estava disposto a dizer o que nem todo mundo está disposto a dizer. Paulo estava disposto a falar o que eles estavam evitando ou ignorando ouvir. E deixa eu dizer uma coisa, na bondade de Deus, Ele sempre vai colocar pessoas na nossa vida, onde nós vamos sentar e ter conversas difíceis, não porque Deus é ruim, mas porque Deus vai usar essas pessoas para conservar o nosso destino. Paulo tinha um destino, ele tinha que chegar a Roma, mas agora ele entra numa embarcação, onde ele vai viver uma tempestade, e aquelas pessoas que estavam dentro do barco não ouviram o conselho de Paulo. E eles passaram 14 dias dentro de um mar, vivendo uma grande tempestade. Deus está dizendo: ei, cuidado o conselho que você tem ouvido. Quais são as vozes que falam ao seu coração? Quem é que comanda a sua mente? Nós precisamos, como cristãos, nos desconectarmos daquilo que não edifica. É tempo de retirar a inutilidade das nossas vidas. Hoje é muito fácil com rede social passar tempos inúteis, olhando para a vida de gente inútil, com conteúdos inúteis, e a gente perdendo a nossa vida espiritual. Deus está dizendo: ei, cuidado, porque a voz que você ouve vai determinar a tempestade que você vai viver. Talvez você está se sentindo frustrado em alguma área da sua vida, porque você ouviu o conselho que não era de Deus. Mas eu quero declarar que nessa noite, Deus vai enviar pessoas que serão Paulo na nossa vida, que vai dizer: não vai por esse caminho, não vai por aqui, não toma essa decisão. Pessoas que muitas vezes vão ser difíceis de encarar, mas são pessoas que vão nos tirar da tempestade. A Bíblia diz em Provérbios 13: quem despreza a instrução pagará por isso. Paulo avisou aqueles homens. Por que Paulo avisou? Porque não era a primeira vez que Paulo passava por uma tempestade. Não era a primeira tempestade de Paulo. Paulo já havia passado tempestades, naufrágios suficientes para saber que aquilo que ele estava vendo não era bom. Além disso, Paulo cria no Espírito Santo. Eu creio que naquela hora o Espírito Santo estava falando com Paulo e mostrando o que viria à frente. E Deus fará isso com você. Deus vai mostrar o que está vindo à frente. Deus vai te dar sensibilidade para ouvir a voz dele no meio das tuas tempestades. Deus vai te dar aviso. Você vai sentir isso. Você vai sentir no espírito. Você vai sentir no seu coração quando Deus disser: ei, não. Vai haver um desconforto para você não ir, para você não tomar decisão, para você não andar com aquela pessoa, para você não ir para aquele lugar, para você não tomar aquele caminho. Deus está dizendo: ei, filhos, não ignore a minha voz. Não ignorem a minha voz, porque a voz que você ouve determina a tempestade que você vai viver. Paulo poderia salvar aquele povo, aquela gente,
do dano e do sofrimento. Mas a Bíblia diz que o centurião, em vez de ouvir Paulo, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Talvez eles dissessem: quem é esse? Esse daí, porque Paulo estava indo como prisioneiro. Quem é esse? Quem é Paulo na fila do pão? Quem é esse prisioneiro para dizer alguma coisa? Quem é esse Paulo? Que autoridade ele tem para dizer se a gente continua a viagem ou não continua a viagem? Talvez eles pudessem desdenhar de quem era Paulo. Cuidado, porque quem tem o seu ouvido tem o seu coração. Cuidado para quem você dá o seu ouvido. Jovem que está me ouvindo aqui, cuidado quem você segue na rede social. Quem é o seu principal pessoa lá do TikTok. Porque quem tem o seu ouvido tem o seu coração. Paulo era a autoridade de Deus dentro daquele barco. Paulo era a voz de Deus para falar no meio da tempestade. Paulo, o pregador, ele representava a palavra de Deus. E o piloto e os outros representavam a palavra da opinião, a sabedoria do mundo. Nós vamos viver uma luta constante entre optar pela sabedoria de Deus e a sabedoria mundana. Esse mundo aí que a gente luta, ele carrega uma sabedoria. Uma sabedoria que leva à perversão, à maldade, à discórdia, ao mal. E nós precisamos lutar contra esse padrão. Ei, você não precisa se encaixar no mundo para ganhar as pessoas para Jesus. Você não precisa sentar numa mesa de bar para ganhar seus amigos para Jesus. Você não precisa ser igual ao mundo para ganhar as pessoas para Jesus. Você só precisa ser igual a Jesus. Você só precisa ser igual a Paulo. Você precisa ser igual a Paulo. A maioria decidiu navegar. Mas Paulo carregava a palavra. Para de ouvir os especialistas desse mundo. Para de ouvir os especialistas do padrão desse mundo. Quem é você dentro desse barco? Aqueles que não acreditam na palavra de Deus? Aqueles que são só multidão, porque a Bíblia fala só de Paulo, o centurião, o dono do barco. Só estava ali entre eles a conversa. O resto, mais de 200 pessoas estavam só olhando o que ia acontecer. Quem é você? Ou você é Paulo, aquele que fala com autoridade dentro da tempestade? A Bíblia fala que o mundo espera a revelação dos filhos de Deus. Quem é você nesse barco? A sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. O que a maioria estava dizendo ali não fazia sentido, mas Paulo não se encaixou na opinião da maioria. Entendeu? Você não tem que se encaixar na opinião da maioria. Você tem que ficar com o que diz a palavra. Você tem que ficar com o que diz a palavra de Deus. Nem sempre ouvir a opinião da maioria é o que é certo. Às vezes a opinião da maioria é o que vai levar a gente para uma tempestade devastadora. Aqueles homens ouviram a opinião da maioria e eles viveram uma grande tempestade e quase perderam a vida. Não é só porque é a maioria que é certo. Não é porque é a opinião popular que é certo. Não é porque é a opinião da sociedade e nem a opinião da mídia que é certo. Tudo que for contra a palavra de Deus vai estar errado. A Bíblia diz que há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Entrai pela porta estreita. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com a voz que você está deixando entrar no seu coração. Aqueles homens poderiam ter evitado uma grande tempestade. Eles poderiam ter evitado 14 dias da sua vida longe dentro do mar. Mas eles ouviram a voz da maioria. Todos nós aqui vamos enfrentar momentos cruciais, momentos de tempestades que vão moldar o nosso futuro e o nosso destino. Mas você precisa entender que ouvir a voz certa é crucial para você chegar onde Deus quer. Aqueles homens, eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio que aqueles homens,
Aquele povo só sobreviveu porque dentro daquele barco tinha Paulo. Porque o propósito de Deus era com Paulo. Deus tinha um destino para Paulo. Paulo, você vai chegar em Roma. Deus tinha um objetivo com Paulo em chegar em Roma. Deus ia usar Paulo em Roma. E agora ele vai enfrentar uma grande tempestade. Mas Deus está dizendo, pode enfrentar a tempestade. Eu sou Deus de reviravolta. Pode ser impossível. Pode ser 14 dias dançando no meio do mar, balançando no meio do mar. Mas se eu disse que vai chegar em Roma, vai chegar. Se Deus disse que vai curar você, Ele vai curar você. Se Deus disse que vai trazer o teu marido, Ele vai trazer o teu marido. Se Deus disse que vai dar um casamento a você, Ele vai dar um casamento a você. Porque Deus é um Deus de reviravolta. Aquele barco passou por tudo, aquele povo passou por tudo, mas dentro daquele barco tinha um Paulo. Sabe por que a tua casa está em pé até hoje? Porque você é Paulo dela. Sabe por que a tua empresa está de pé até hoje? Porque você é Paulo dentro dela. Eu sou Deus de reviravoltas, o Senhor está dizendo. Você vai chegar ao seu destino, mas a questão é que voz você vai ouvir. A de Deus ou das pessoas. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo ou pelos seus sentimentos. Qual é a agenda crucial na sua vida? A sua própria ou a de Deus? Durante meus anos todos de cristã, eu vi muita gente perder o amor por Jesus. Eu vi muita gente dar as costas para a igreja. Eu vi muita gente difamar pessoas que ajudaram. Eu vi muita gente perder o amor, o fogo, a paixão, porque ouviu a voz errada. Igreja, Deus está dizendo, filhos, eu ainda falo no meio da tempestade, eu ainda sou Deus que me revela a você, no meio do seu problema, eu sou Deus que falo. Pessoas que sabiam o que Deus queria, e mesmo assim fizeram o que os seus sentimentos quiseram. E hoje estão longe de Deus. Não dá para ser cristão e ter a sua própria razão. Não dá para ser cristão e ter a sua própria razão, entendeu? No momento que você levantou a mão para Cristo, Ele te deu uma mentalidade. Um novo HD foi instalado. Não é do jeito que você pensa, do jeito que você quer, do jeito que você sente. É do jeito que Ele quer, que Ele determinou, que Ele mandou e que Ele já instituiu. É assim a nossa vida. Não esteja fixado no seu próprio caminho. Não queira colher o fruto amargo de uma semente que você plantou, que não era a vontade de Deus. Porque nós, quando conhecemos a verdade, nós temos que viver pela verdade. Quando você sabe o que é certo, você tem que seguir o que é certo. Não se deixe influenciar por esse mundo. Não se deixe influenciar pelas opiniões das pessoas, pela cultura, pelo que o mundo diz que é certo e errado. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Sabe por que muitas vezes falta fogo no nosso espírito? Porque a gente não fica com a palavra. Sabe por que muitas vezes a gente está frustrado com a nossa vida, o nosso casamento, o que a gente tem, nossa família? Porque a gente não fica com a palavra. Tudo está aqui. Tudo, esse livro foi especialmente feito para me dar a melhor forma de vida. A melhor maneira de eu pensar, de eu cuidar da minha casa, de eu ensinar meus filhos, de eu ser um esposo para o meu marido, de eu ser uma líder, está tudo aqui. Se eu fico com a palavra, eu venço. Aqueles homens não ouviram a palavra e eles quase morreram. E Deus está dizendo, ei, quem é você nesse mundo? Eu estava pregando ontem para os jovens e disse, ei, a gente não tem muito tempo. Mas só que a gente está vivendo como se a gente tivesse muito tempo. Está errado.
Deus está dizendo: ei, eu quero te levantar como Paulo. Eu quero levantar você como Paulo lá no meio da sua família. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Paulo é aquele que fala o que ninguém quer ouvir. Paulo é aquele que não tem grupinho de WhatsApp, mas fala a verdade. Paulo é aquele que não tem conchavinho com amizades, mas ele diz a verdade. Ele diz: ei, ouça o meu conselho. Se a gente continuar, a gente vai viver uma tempestade e vai ser ruim. A gente vai perder o barco, vai perder um monte de coisa. Deus está dizendo: ei, filho, eu quero você como Paulo. Não é como Paulo para ferir as pessoas, não. É para falar a verdade quando precisa ser falada a verdade. Mãe, pai, fale a verdade para os seus filhos. Chame os seus filhos para real. Senta aqui na mesinha. Ensina o que é vida real. Ensina que a vida tem frustração. Ensina que a vida dá não. Ensina que existe amigo falso. Ensina para o seu filho não ser um fraco emocional. Paulo é aquele que chama a verdade. É aquele que diz: ei, se a gente continuar por esse caminho, a gente vai naufragar. E Deus está dizendo: eu quero te levantar como Paulo, aquele que fala a verdade, aquele que muda o destino, porque aquele barco tinha o destino de naufragar, mas ele só sobreviveu. Ele só ficou até o último instante, porque havia um Paulo dentro do barco. Deus está dizendo aqui: eu vou ficar contigo até o último minuto. Tem barco aqui que nem tem mais proa. Deus está dizendo: tem barco aqui que não tem proa, que não tem mais âncora, que não tem mais nada, só tem um pedacinho de pau para se agarrar. Mas Deus diz: até o final, até você chegar onde eu quero, eu estou com você. Paulo, aquele que fica com a palavra. Deixa eu dizer uma coisa, querido. A verdade sempre vai superar as tendências. Olha para o seu irmão aí. E se você tiver um filho ou uma filha jovem ou adolescente, fala bem com uma cara de autoridade mesmo. Porque esse menino gosta de andar na tendência, né? Não estou falando de roupa nem nada não, mas a tendência desse mundo, né? Diga assim: a fé, a verdade sempre supera as tendências. Diga para o outro lado: a verdade sempre supera as tendências. Minha gente, vocês estão falando com fé mesmo? Meu Deus, que fé, viu? Vocês têm. Glórias a Jesus. Hoje é uma noite de Deus restaurar a fé do povo dele. Deus quer levantar pessoas, homens e mulheres, desesperadamente, com o desejo de levantar o caráter e a integridade nesse tempo. Cristão que não se vende, cristão que não anda segundo esse mundo, cristão que é apontado: ei, ele é cristão, agora é muito santo, é muito santa, agora só quer ser o pastor. Tudo ele ora, não é assim? Tudo ela ora, só quer ser a pastora. Mas no momento da tempestade, se você estiver no barco, é por você que ele não afunda. Então, ao invés de se intimidar por ser Paulo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, começa a se alegrar porque você é um Paulo, porque aquilo ainda não afundou, não acabou, não morreu, porque você está lá. Deus está procurando pessoas que mantêm a cabeça erguida quando todo mundo está se curvando a Baal. Deus está procurando aqueles que vão manter o equilíbrio quando todo mundo está perdendo o equilíbrio. Deus está procurando aqueles que vão continuar com fé quando todo mundo está perdendo a fé. Deus está procurando aqueles que vão ser constantes e firmes e cheios de autoridades como Paulo, quando a tempestade bater no nosso barco. Porque deixa eu dizer uma coisa: nada é mais real do que a tempestade nas nossas vidas. É ou não é, irmãos? Se você tiver 3 dias de paz na sua vida, pode saber, alguma coisa está errada. Porque crente não tem 3 dias de paz. Tem? Tem não. O pessoal está triste assim, dizendo: meu Deus do céu. Meu Deus, Ariana, não diz isso não, eu vim para a igreja para ouvir vitória. Mas é verdade, irmão, mas até no meio das nossas guerras, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Paulo estava no meio de uma tempestade e o cara cheio de autoridade era ele.
A Bíblia não fala de Paulo desesperado, correndo, e agora? Sem comida, sem nada. Não, você não vê Paulo desesperado. Paulo é aquele que carrega a palavra de autoridade. Para de ficar doida, mulher, quando o problema chegar. É você que é Paulo e vai dizer, calma, todo mundo, sem chilique. Homem, pare de chorar, menino também pare de gritar. Deus é o Deus de reviravolta. Deus é o Deus de reviravolta. Deus é o Deus que supre a nossa necessidade. Deus é aquele que responde a oração dos crentes. Deus é aquele que ainda está vivo. 14 dias dentro de um mar, e eles puderam experimentar que o Deus dos céus ainda está vivo. Deus está em busca daqueles que vão ser corajosos para desafiar a normalidade desse tempo. É normal trair. É normal ter amante. Ei, se você tem que estar aqui dentro, saiba que para Deus não, viu? Deus quer aqueles que sejam corajosamente. Deus quer aqueles homens e mulheres que sejam profeticamente diretos do que politicamente corretos. E eu não estou falando de politicamente porque a política não, viu? Cristão pensa, é inteligente, tem que aprender sobre política sim. Mas quando eu estou falando politicamente correto é fazer acordo com o mundo para se parecer com o mundo. Deus está procurando quem é polido, quem é cheio de autoridade. Paulo não queria ser igual a ninguém. Paulo não ficou calado. Você não pode ficar calado. Os ventos estão aumentando. As águas estão sacudindo os barcos por aí. E Deus está dizendo quem vai ser corajoso nesse tempo. Quem vai ser corajosa nesse tempo para dizer, ei, a voz de autoridade é minha. Não vamos por aqui, não vamos por aqui, não vamos por aqui. Deus está mandando seguir por ali. Quem é que vai ser corajoso? Porque Paulo é a voz de autoridade que dá destino. Paulo é a voz que salva o naufrágio. Paulo é aquele que salva as pessoas da morte. Meu Deus já está dizendo, ei, quem vai ser Paulo nesses dias? Quem vai ser Paulo nesses dias? Deixa eu dizer uma coisa. Paulo não era o motivo da tempestade. Paulo era a resposta na tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é o motivo da guerra que está acontecendo no meio da tua casa. Você é a resposta dela. Pode aplaudir a Deus. Não é para mim, é para Ele. É para Ele. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que ouviu a vida inteira. Você é um problema. Você é um problema. Você é um problema da minha vida, está assim. Você é um problema da minha vida, está acontecendo isso. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: você não é o problema, você é a resposta. Paulo era a resposta. Eu sou a resposta. A minha casa é a resposta. A sua família é a resposta. Eu sou a resposta. Eu não sou o problema. Ele não era o motivo da tempestade. Ele era a resposta de livramento. E eu quero declarar profeticamente algo sobre a sua vida. Que no meio das suas tempestades e turbulências, por causa da sua postura de fidelidade, Deus vai te recompensar. Por causa da postura de fidelidade de Paulo, Deus o honrou. Quando aquela tempestade bateu, quebrou o barco, todo mundo desesperado, 14 dias quase sem comer, todo mundo sem forças. Mas ele disse uma hora que ele foi visitado pelo anjo de Deus. E ele disse: eu recebi uma visita do anjo. E o anjo me disse que ninguém vai morrer, mas todo mundo precisa ouvir o que eu estou falando. E ninguém naquele barco morreu. O barco se acabou, mas ninguém morreu. Deus honrou a Paulo. Todos tiveram que ver a honra de Deus em Paulo.
Você está entendendo? Todos vão ver a honra de Deus na sua vida. Deus vai tornar público. Deus vai tornar público a honra na sua vida por causa da sua postura de fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vê o nosso coração. Deus vê quando a gente passa por luta. Deus vê como a gente passa pela luta. Deus vê como a gente luta para manter o nosso coração sem amargura. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante da luta e das tempestades. E Deus está dizendo, eu não só vejo, mas eu também honro e trago a público. Aleluia, aleluia. Por conta da postura de fidelidade de Paulo, Deus o honrou. Talvez a tempestade tenha roubado a sua credibilidade em algum lugar. Talvez a tempestade da vida tenha roubado a sua identidade como cristão. E Deus está dizendo, ei, eu sou Deus de reviravolta, lembra? Eu sou Deus que recompenso perda, traição, frustração, mágoa, injustiça. Eu sou Deus que recompenso. Deus está dizendo aí, tudo que foi roubado, tirado, destruído, saqueado, eu vou recompensar. Eu gosto do texto de Isaías 40:10 que diz, veja, a sua recompensa está com ele. Isaías 40:10. Veja, a sua recompensa está com ele. O Pai vai recompensar a sua fidelidade. O Pai recompensou Paulo diante daquela luta, diante daquela tempestade. E Deus está dizendo, eu vou recompensar a muitos por conta de uma postura de fidelidade. Não tem nada que atraia mais a Deus do que sermos fiéis. Paulo estava dentro daquele barco, ninguém estava com ele, ninguém ouviu o que ele falou. Ele era que tinha voz de autoridade, mas ninguém deu crédito. Paulo era a voz de Deus ali naquele barco e ninguém ligou. Mas Paulo foi fiel e Deus o recompensou. Igreja, Deus está dizendo que vai nos recompensar. Irmãos, eu queria muito uma reação diferente de vocês. Porque quando eu digo que Deus vai me recompensar, eu estou capaz de voar aqui, irmãos. E eu vejo tanta gente tão triste quando ouve isso, irmãos. O Senhor está dizendo, eu vou recompensar. Eu vou recompensar. Eu vou recompensar as lágrimas. Eu vou recompensar a tristeza. Eu vou recompensar a solidão. Eu vou recompensar. As feridas vão ser curadas, os sonhos mortos vão se levantar, o vazio vai ser preenchido, a decepção vai se transformar em esperança. Deus está dizendo, ei filho, ei filha, por causa da postura da tua fidelidade, eu vou te recompensar. A tempestade chegou, quem é você no meio dela? A multidão, o centurião ou Paulo? Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser Paulo. Eu quero falar a verdade quando ninguém fala a verdade. Eu quero ser ousada e corajosa quando ninguém mais for. Eu quero continuar sendo crente quando todo mundo estiver largando a fé. Eu quero continuar sendo fiel aos teus princípios quando o povo não acreditar mais nos teus princípios. Eu quero ser corajosa e ousada o suficiente, Deus, para fazer a tua glória brilhar em mim. Deus vai fazer a glória dele brilhar em você. A tempestade não é para acabar com você, é para você sair dela com mais autoridade. Porque quando aquela tempestade acabou, quando Paulo saiu daquele barco, eu acho que aquele povo olhou para ele e disse, por que a gente não ouviu esse homem desde o início? Quando você passar pelas tempestades, que tudo acabar, que Deus te honrar, Deus te elevar, dizer, ó, eu sou com ela, eu sou com ele, as pessoas vão dizer, por que eu não reconheci desde sempre? Vejam, Isaías 40:10. Vejam, a sua recompensa está
com Ele. Esse é o Deus de reviravolta. Nessa semana, dependendo da sua postura de fidelidade, você vai viver reviravolta. Assim como Paulo viveu uma reviravolta na história dele, naquele momento de tempestade, Deus está dizendo: nada vai impedir o teu progresso, nada vai impedir os meus sonhos na tua vida, nada vai impedir você chegar onde eu sempre sonhei, nada vai impedir você de chegar ao destino final. Ele diz: eu não sou Deus de obras inacabadas. Se Deus não deixou nada inacabado na criação, por que Ele deixaria a sua vida? Ele não deixou a história de Paulo inacabada. Ele não deixou Paulo morrer naquela tempestade. Ele não deixou a história de Paulo parar ali. E Deus está dizendo: eu não vou deixar a tua história parar onde você está agora. Eu sou Deus de reviravoltas. Fique de pé, querido. Aleluia. Eu sou Deus de reviravoltas.